Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, hoje numa praça pública. Nosso e-mail é triangulodafraternidade@gmail.com. Esses dias fomos dar uma palestra, num encontro entre irmãos, e nos foi perguntado por um dos presentes que não era naquele momento da religião de Umbanda. Ele perguntou por que ainda na Umbanda se faziam oferendas e se essas oferendas em praças públicas teriam algum fundamento. Bom, vamos tentar responder por etapas. As oferendas aos orixás, esses pontos de força da natureza simbolizados, né? Esses aspectos do Criador, essas divindades, digamos assim, esses raios divinos que para nós são simbolizados, os pontos de força da natureza, precisam de oferendas? Nós entendemos que não, porque a natureza, por ela ser uma criação divina, ela é autossuficiente energeticamente. Nós, seres humanos, que vamos na natureza nos beneficiarmos dos seus eflúvios, do seu magnetismo, das suas energias, dos zeladores do mundo astral que ficam nesses pontos de força ali da natureza, que nos abençoa e a gente sai reenergizado. Eventualmente, precisamos fazer uma oferenda como reposição de fluido, de axé, que nós estejamos necessitados, nós, espíritos encarnados, sim. Eventualmente isto é necessário. Há que se saber fazer e qual é o fundamento. A liberação do prana, do axé, do elemento, por exemplo, o elemento vegetal ou uma fruta, ela tem um tempo de liberação desse prana e depois aquilo ali fica um axé cansado e começa a entrar em decomposição, em putrefação. Então nós temos o compromisso ecológico com a natureza de preservação. Nós, umbandistas, então como eu vou deixar algo na natureza que vai apodrecer? Então eu tenho que recolher isso, e se for fundamental, indispensável, que seja no ponto de força do orixá junto à natureza, essa oferenda de reposição de fluido, de axé, para o caso de um consulente, de um médium, dentro de um preceito que foi prescrito pelo seu sacerdote, pelo seu dirigente ou diretamente por uma entidade manifestada. Em relação às oferendas em praças públicas, nós respeitamos os espaços públicos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é legalizado as oferendas religiosas ou entregas religiosas em espaços públicos. Não temos nada a dizer em relação a esse aspecto. O que nós temos o direito de observar é que irmãos de outras confissões religiosas que frequentam o mesmo espaço público, quando se deparam com algo em putrefação, em apodrecimento, isso choca, porque aquele espaço que é dividido deve ser preservado, limpo para todos, independente da sua confissão religiosa. Então, a gente observa que os irmãos que fazem oferenda em praças poderiam recolher essas oferendas, deixar um tempo ali e depois recolher, se fosse eminentemente indispensável. Nós, do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, particularmente, não recomendamos oferendas em espaços públicos, em praças e na natureza, com muito critério. Internamente aos nossos trabalhadores, médios, e para a nossa assistência, muito raro. Nós fazemos os nossos preceitos, a nossa oferenda dentro do espaço sagrado, dentro do ponto de força do orixá, do seu otá, no espaço sagrado, e ali nós recolhemos depois que aquele axé liberou, aquele elemento liberou o axé, o prana necessário, que ele é movimentado dentro de um rito em proveito da saúde, do equilíbrio daquele que está sendo alvo desta oferenda. Orixá e falangeiros e guias, entidades atuantes dentro da lei da Umbanda, nós entendemos que eles não precisam de oferenda, somos nós que precisamos. Não é a quantidade de oferenda. Quanto mais eu oferendar, quanto mais elementos, mais eu vou conseguir. Não funciona assim, meus irmãos. Lembremos que os espíritos benfeitores, eles têm um olhar sempre humanitário e diante da nossa coletividade, da nossa humanidade. Quantos de nós estão passando fome? É mais fácil, se você tem condição,
Quer oferendar mais? Alimente uma criança. Vá num local onde estão órfãos, um local público. Vista uma criança, alimente os pássaros. Plante uma árvore, plante uma flor. É a nossa humilde sugestão, sem querer ser dono da verdade. O nosso Saravá Fraterno, espero ter esclarecido um pouquinho a nossa concepção em relação às oferendas. Eu sou Norberto Peixoto, até a próxima oportunidade, meu irmão.